Existem sinais silenciosos, marcas invisíveis aos olhos humanos, mas extremamente nítidas no mundo espiritual. Sinais que Deus coloca naqueles que são chamados, separados, escolhidos para uma missão maior. Muitos vivem a vida inteira sem perceber o quanto já foram tocados pelo céu. Hoje, nós vamos revelar as 5 marcas espirituais que só os escolhidos possuem, e talvez você também tenha, mas ainda não se deu conta. Fique atento a cada detalhe, porque ao final, você poderá entender finalmente por que tantas coisas diferentes sempre aconteceram com você, e o que Deus pode estar preparando para a sua vida. A primeira marca é o peso espiritual que você carrega e não entende. Desde muito cedo, você sente que suas batalhas são mais pesadas do que as das outras pessoas. Você observa o mundo ao seu redor e parece que tudo em você é mais profundo. As emoções, as dores, as quedas, as vitórias. Você até já se perguntou, por que comigo é sempre mais difícil? A resposta é simples. Quem carrega uma missão celestial carrega também uma responsabilidade enorme. Não é peso de derrota, é peso de glória. Deus fortalece aqueles que Ele chamou, permitindo que passem pelas fornalhas da vida para forjar neles um caráter inabalável. Cada lágrima sua não caiu em vão. Cada cicatriz sua não é sinal de fraqueza, mas de resistência. Enquanto muitos vivem leves porque caminham sem propósito, você sente o peso porque carrega um chamado eterno. A segunda marca é a rejeição inexplicável que você sofre sem motivo aparente. Pessoas se afastam, oportunidades somem, portas se fecham sem que você entenda o porquê. Em vários momentos da sua vida, você se sentiu excluído, esquecido ou até mesmo injustiçado. Mas saiba, o mundo reconhece quando alguém carrega uma luz diferente. E nem todos suportam a presença de quem é escolhido. Existe uma guerra invisível onde aqueles que são chamados por Deus se tornam alvos fáceis para serem desacreditados, isolados, feridos. Não porque Deus se esqueceu de você, mas porque Ele está preparando você para ser dependente dele e não dos homens. Quando a rejeição vier, lembre-se, cada porta que se fecha é Deus te direcionando para algo maior. Cada pessoa que te deixa é Deus limpando o caminho para que você floresça exatamente onde Ele planejou. A terceira marca é a sensibilidade espiritual que muitos confundem com ser emotivo demais. Você sente ambientes. Você percebe quando algo está errado, mesmo sem ninguém dizer uma palavra. Você sonha, você se inquieta, você pressente. Essa sensibilidade não é fraqueza emocional, é antena espiritual. Deus afina os ouvidos espirituais dos escolhidos para que eles escutem os sussurros do céu em meio ao barulho da terra. Muitas vezes, você não entende porque se sente tão mexido diante de certas situações. Não é acaso. É discernimento. E o discernimento é uma ferramenta poderosa, entregue apenas aos que foram separados para realizar obras que exigem olhos de águia e ouvidos atentos à voz do Espírito. Quando você sentir, não ignore. Quando você pressentir, ore. Sua sensibilidade é um presente que poucos possuem, e é uma das maiores provas de que você carrega uma marca divina em sua vida. A quarta marca é a inquietação diante da vida comum. Você já reparou que, por mais que tente, não consegue se contentar com pouco? Mesmo quando tudo está bem aos olhos humanos, você sente um vazio inexplicável dentro de si, como se algo estivesse faltando. Como se o seu espírito estivesse sempre chamando por algo maior. Essa inquietação é uma assinatura espiritual. Quem é escolhido não consegue se prender às coisas terrenas, não encontra realização completa em fama, dinheiro ou status. Existe uma fome dentro do seu espírito que só pode ser saciada pelo cumprimento do propósito de Deus para a sua vida. Essa inquietação, muitas vezes desconfortável, é o próprio céu te lembrando: você não pertence totalmente a este mundo. Seu destino é maior do que uma vida comum. Você foi separado para marcar gerações. A quinta marca é a guerra interna que parece não ter fim. Escolhidos enfrentam batalhas internas intensas. Uma luta diária entre permanecer firme ou desistir, entre confiar no invisível ou sucumbir às dúvidas. Essa guerra é sinal de que seu espírito está vivo. Se fosse fácil, qualquer um suportaria. Mas Deus forja guerreiros em meio às maiores guerras. Cada crise sua, cada batalha emocional, cada noite em que você chora sem entender, é uma preparação. Uma lapidação. Deus não chama os prontos,
Ele prepara os escolhidos. Enquanto outros vivem no automático, você enfrenta tempestades porque está sendo preparado para carregar algo sagrado. Nunca se esqueça: a maior pressão gera os maiores diamantes. Sua guerra não é castigo, é treinamento espiritual para que você conquiste lugares que poucos conseguem alcançar. E agora que você já conhece essas 5 marcas espirituais, precisamos ir ainda mais fundo, porque há algo ainda mais poderoso que muitos não percebem. Essas marcas não são apenas sinais de que você é escolhido, elas são convites para que você desperte e assuma sua verdadeira identidade espiritual. Muitos vivem toda uma vida carregando essas marcas, mas sem entender o que isso significa, sem perceber que foram chamados para algo extraordinário. Por isso, agora vamos destrinchar ainda mais cada uma dessas marcas, para que você reconheça os momentos em que Deus já estava te treinando, mesmo quando você achava que era apenas sofrimento ou acaso. Quando falamos sobre o peso espiritual, é importante entender que, na Bíblia, todos os grandes escolhidos de Deus carregaram esse fardo invisível. José, ainda jovem, sonhou sonhos grandiosos, mas foi traído pelos próprios irmãos e vendido como escravo. Quantas vezes José se sentiu injustiçado, pesado, abandonado? Porém, aquele peso era a prova do propósito. O que para muitos seria motivo de desistência, para os escolhidos se torna solo fértil para a glória de Deus florescer. E é exatamente assim com você. O peso que você sente hoje é a medida da grandeza da sua missão amanhã. Não despreze suas lágrimas. Elas são sementes no mundo espiritual. Sobre a rejeição, lembre-se, até mesmo Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado por muitos. Isaías 53 diz que ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Se até o Salvador foi rejeitado, por que nós, escolhidos, não seríamos? A rejeição dói, mas é um filtro espiritual. Deus não permite que todos caminhem ao seu lado, porque nem todos estão preparados para ver o que Ele fará através da sua vida. Muitos tentariam te desviar, te atrasar ou até mesmo te destruir se permanecessem perto. Cada pessoa que saiu da sua vida, cada traição, cada desprezo, tudo isso foi permissão divina para te proteger de caminhos errados. A dor foi necessária para que você continuasse alinhado ao plano maior. Quanto à sensibilidade espiritual, ela é uma joia rara em tempos tão barulhentos. Nos dias atuais, onde tantas vozes tentam nos distrair, poucos conseguem ouvir o sussurro de Deus. E essa capacidade de perceber o invisível é o que te diferencia. Elias, o profeta, era extremamente sensível. Ele sentia o movimento do Espírito antes mesmo dos ventos soprarem. Quando o mundo dizia não vai chover, Elias escutava o som da abundância antes dela ser visível. Assim também é você. Você sente o que outros ignoram. Você percebe mudanças no ambiente. E às vezes, sofre por não entender essa sensibilidade. Mas saiba, ela é uma ferramenta divina para que você esteja sempre um passo à frente, guardado e direcionado. A inquietação que habita em você é a assinatura do céu te chamando para mais. Davi, antes de se tornar rei, não se acomodava como um simples pastor de ovelhas. Mesmo nos campos, ele se preparava em secreto, compondo salmos, treinando sua habilidade com a funda, fortalecendo seu espírito. O chamado de Davi o inquietava. Ele sabia que havia mais. Assim também é o escolhido. Mesmo em pequenos começos, sente o fogo interno que grita por algo além. E essa insatisfação não é ingratidão, é uma bússola espiritual. Quando você sente que ainda falta algo, que existe algo maior te esperando, é o Espírito Santo te impulsionando a continuar buscando, a não se conformar, a não aceitar uma vida rasa quando Deus te chamou para nadar em águas profundas. E a guerra interna, essa é a marca dos gigantes espirituais. Paulo, o grande apóstolo, escreveu sobre sua luta interior em Romanos 7, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. O conflito interno é o campo de treinamento da fé. É onde suas raízes se aprofundam, onde você aprende a lutar contra suas próprias limitações. E cada vitória, cada superação, é uma medalha espiritual invisível que o céu reconhece. Se você sente essa guerra dentro de si, não desanime. É sinal de que seu espírito está vivo, pulsando, se moldando para carregar a unção que Deus está derramando sobre sua vida. E agora que você já compreende a profundidade dessas marcas espirituais, é hora de entender como elas se manifestam de forma prática no seu cotidiano.
Porque as marcas dos escolhidos não aparecem apenas nos grandes momentos da vida. Elas se revelam nos detalhes, nas situações mais simples, e até mesmo nos silêncios que ninguém vê. O chamado de Deus é construído em cada atitude, cada pensamento, cada movimento do coração. Vamos agora enxergar como identificar essas marcas espirituais de maneira clara e como isso influencia diretamente seu destino. Uma das primeiras formas práticas de perceber o peso espiritual é notar a intensidade com que você vive as situações. Enquanto outros encaram perdas, traições ou crises de forma superficial, você sente tudo de maneira mais profunda. Cada dor parece ecoar dentro da sua alma. Cada escolha parece carregar um peso eterno. Você não consegue simplesmente deixar para lá como os outros fazem. Isso porque suas batalhas são campos de treinamento. O escolhido não é lapidado em batalhas fáceis. Ele é forjado no fogo das experiências mais dolorosas. Por isso, não se espante se, muitas vezes, você parecer exagerado aos olhos dos outros. Deus te capacitou para enxergar além do momento presente, para sentir o impacto eterno de cada escolha, cada decisão, cada caminho. Já sobre a rejeição espiritual, um sinal prático é a frequência com que você se sente deslocado. Em rodas de amigos, em trabalhos, em eventos, você sente como se não pertencesse totalmente ali. Às vezes, sem motivo aparente, as pessoas te olham de forma diferente, se afastam ou criam barreiras invisíveis. Isso acontece porque, espiritualmente, sua presença carrega algo que muitos não compreendem, e o desconhecido incomoda. A luz que há em você perturba aqueles que estão acostumados com a escuridão. E, sem entenderem, alguns preferem se afastar. Não se entristeça por isso. Essa rejeição é a lapidação que te separa para amizades verdadeiras, missões específicas e ambientes que vão realmente honrar o propósito que Deus plantou em você. Em relação à sua sensibilidade espiritual, ela se manifesta na sua capacidade de captar o que está por trás das palavras. Você percebe quando uma pessoa está sorrindo, mas seu coração está triste. Você sente quando o ambiente está pesado, mesmo que todos estejam agindo normalmente. Você detecta ataques espirituais, energias estranhas, e até pressente coisas que ainda vão acontecer. Muitas vezes, você sonha com situações que se concretizam depois. Ou acorda com uma inquietação que, mais tarde, se confirma como um aviso de Deus. Isso não é apenas intuição. É sensibilidade treinada pelo Espírito Santo. E quanto mais você desenvolver essa percepção com oração e leitura da palavra, mais Deus vai confiar a você missões espirituais secretas, estratégias que transformarão destinos. Falando da inquietação pela vida comum, ela se revela naquela sensação constante de que falta algo, mesmo quando tudo parece estar indo bem. Você conquista objetivos, realiza sonhos terrenos, mas ainda assim sente um eco interior, chamando por algo maior. Você pode até se alegrar momentaneamente, mas logo sente a necessidade de buscar mais. Não mais coisas materiais, mas algo que preencha seu espírito de maneira real. Essa inquietação é Deus dizendo: não se acomode. Você nasceu para mais. Os escolhidos não encontram descanso completo nesta terra, porque carregam a eternidade no coração. E essa busca insaciável te manterá em constante crescimento, porque onde muitos param satisfeitos, você continuará avançando rumo ao seu verdadeiro propósito. E sobre a guerra interna, o sinal mais claro é a oscilação entre a fé e a dúvida. Você acredita, mas em alguns momentos se questiona. Você sente que está perto de vencer, mas logo em seguida uma luta interna tenta te paralisar. Essa batalha é natural no processo dos escolhidos. Afinal, é nas guerras interiores que a verdadeira fé é purificada. A dúvida não é sua inimiga. Ela é a oportunidade de transformar fragilidade em força, medo em coragem, hesitação em confiança absoluta. Cada vez que você vence a si mesmo, cada vez que, apesar das dúvidas, escolhe crer, você se fortalece espiritualmente de forma que nenhuma tempestade externa conseguirá te derrubar. Para entender ainda mais o peso dessas marcas espirituais na vida dos escolhidos, vamos agora mergulhar em exemplos poderosos, tanto nas Escrituras quanto em paralelos que podemos enxergar hoje. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o que Ele fez com os escolhidos do passado, Ele continua fazendo com os escolhidos de agora. Cada marca que você carrega está te preparando para viver algo muito maior do que você imagina. Não é exagero. Não é fantasia. É propósito divino em ação. Comecemos com José,
o sonhador traído pelos próprios irmãos. Quando jovem, ele recebeu sonhos proféticos mostrando que seria colocado em posição de autoridade. Mas o que aconteceu logo depois? José foi rejeitado, vendido como escravo e lançado injustamente em uma prisão. Aos olhos humanos, parecia que Deus havia se esquecido dele. Mas, espiritualmente, Deus estava moldando em José um espírito de governo, ensinando-o a administrar pequenas coisas para que, no tempo certo, pudesse governar sobre grandes coisas. Se José não tivesse sido rejeitado, se ele não tivesse carregado o peso da injustiça, ele jamais teria amadurecido para assumir o comando do Egito. Da mesma forma, as suas feridas de hoje podem ser justamente a fundação do trono que Deus está preparando para você amanhã. Outro exemplo poderoso é Moisés qualquer um, o libertador do povo de Israel. Moisés nasceu com uma marca espiritual tão forte que até mesmo Satanás tentou destruí-lo em sua infância, usando Faraó para matar todos os bebês hebreus. Moisés sobreviveu, foi criado no palácio, mas jamais se sentiu verdadeiramente egípcio. Ele carregava aquela inquietação silenciosa, aquela sensação de que pertencia a outro destino. E isso o acompanhou até que, em um ato de justiça, fugiu para o deserto, lugar onde Deus começou a moldá-lo em secreto. O deserto de Moisés durou 40 anos. 40 anos de anonimato, solidão e preparação silenciosa. Quantos hoje estão vivendo o deserto sem entender que não é abandono, é preparação? Assim como Moisés, talvez o seu deserto esteja moldando em você a coragem necessária para libertar outros no futuro. E que dizer de Davi, o jovem esquecido no campo? Enquanto seus irmãos estavam na guerra, sendo vistos, admirados, Davi estava escondido entre as ovelhas, lutando contra leões e ursos. Ninguém via, mas Deus via. Cada luta escondida, cada batalha silenciosa, estava preparando Davi para enfrentar gigantes diante de toda uma nação. Quando ninguém acreditava nele, Deus já havia escolhido o seu coração. Assim também é com você. Suas pequenas vitórias que ninguém aplaudiu, suas guerras vencidas no silêncio, suas lágrimas derramadas em secreto, tudo isso está sendo escrito no livro da vida como provas de que você é confiável para batalhas maiores. No contexto atual, quantas pessoas vivem carregando marcas sem compreender? Talvez você seja aquela pessoa que nunca se encaixou nos padrões do mundo, que desde criança sentia-se diferente, como se houvesse algo chamando de dentro para algo além do que os olhos podem ver. Talvez você tenha experimentado rejeições dolorosas, perdas repentinas, sensações de não pertencimento. Tudo isso não é castigo. É sinal de separação. Deus não mistura o que é precioso com o que é comum. E Ele está te separando para algo extraordinário. É importante que você entenda. Deus não escolhe pelo que você aparenta. Deus escolhe pelo que Ele plantou dentro de você. A marca do escolhido não é visível à primeira vista. Não está em roupas, títulos ou reconhecimento humano. Está no espírito. Está no coração que continua crendo mesmo diante da dor. Está na alma que continua obedecendo mesmo sem entender o caminho. Os escolhidos são lapidados no escondido para que, no tempo certo, brilhem com a luz que vem do alto, não com luz própria, mas refletindo a glória de Deus. E agora, com tudo que foi revelado, é impossível continuar vivendo como se essas marcas fossem apenas coincidências, não é? Você foi separado. Você foi marcado. Você foi escolhido. Mesmo nos dias em que o mundo tentou te apagar, mesmo nas noites em que o silêncio parecia dizer que nada mudaria, o céu ainda estava escrevendo a sua história. As 5 marcas espirituais que você carrega não são feridas, são selos. Não são fracassos, são certificados do seu chamado. Tudo o que você viveu até aqui estava te moldando para algo que seus olhos ainda não viram, mas que seu espírito já sente. A partir de hoje, não menospreze mais o peso que você carrega. Não lamente mais as rejeições que sofreu. Não lute contra sua sensibilidade, nem tente se anestesiar para caber no padrão dos outros. Não apague a inquietação que pulsa dentro de você. Não tema a guerra interna que às vezes te assusta. Cada uma dessas marcas é a assinatura de Deus sobre a sua vida. Um testemunho vivo de que, no meio de bilhões de pessoas, Ele colocou sua mão sobre você e disse: "Este aqui é meu." Se você sente essas marcas, se tudo o que foi dito aqui falou diretamente ao seu coração, saiba, Deus está te chamando para se posicionar como escolhido.
Não é tempo de se esconder, de se diminuir, de tentar se encaixar onde sua alma grita para sair. É tempo de reconhecer o que você carrega e permitir que Deus te conduza para o propósito pelo qual você foi chamado. O mundo pode não entender. As pessoas podem não ver. Mas Deus vê. Deus sabe. Deus conhece o caminho que Ele mesmo preparou para você. E lembre-se, os escolhidos não caminham por aplausos terrenos, mas pelo som da voz de Deus que ecoa dentro deles. Você não está sozinho nessa jornada. Você está exatamente onde deveria estar, nas mãos do Criador, sendo moldado para cumprir uma missão que ultrapassa o tempo, as circunstâncias e até a sua própria compreensão. Confie, persevere, continue, porque o céu inteiro te acompanha. E a sua história, marcada por essas 5 marcas espirituais, ainda vai glorificar o nome de Deus de maneiras que você jamais imaginou.